Avançando para a segunda-feira, vamos então estudar o primeiro conceito, o amor de Deus. E vamos ver como ele aparece pela primeira vez no livro do Gênesis e como isso se reproduz ao longo das Escrituras e especialmente de menções especiais que vamos encontrar nos Evangelhos e também no livro do Apocalipse. O autor começa dizendo que entender a natureza do amor de Deus, embora nunca possamos chegar à compreensão plena e total desse amor, porque nós somos humanos, finitos, pecadores, Deus é santo, é infinito, é todo-poderoso, jamais vamos conseguir compreender a totalidade deste amor de Deus, mas entender o amor de Deus ou a natureza desse amor, tanto quanto nos é possível pela revelação da Bíblia, o autor afirma que é uma chave importante para compreender a profecia. Interessante isso, eu nunca tinha pensado quão importante é você compreender a revelação do amor de Deus como sendo um princípio para a compreensão das profecias. Como a gente aprende estudando a lição da escola sabatina? Um dos temas primordiais do grande conflito é o amor. Ellen White, na série O Grande Conflito, ela inicia no livro Patriarcas e Profetas com a palavra amor, e ela termina o grande conflito, no livro Conflito dos Séculos, ela termina com a palavra amor. Até o autor aparece aqui, todas as coisas declaram que Deus é amor. E vamos ver então como a palavra amor apareceu pela primeira vez na Bíblia, como ela aparece nessa primeira vez, de acordo com o relato de Gênesis 22, 2, e o que essa história nos ensina sobre o amor de Deus, conforme podemos vê-la repetida ao longo da palavra de Deus. Muito bem. Em Gênesis 22, 2, eu vou pedir para a produção colocar aqui o texto para nós, eu também vou procurar aqui deixar a minha Bíblia aberta, porque esse capítulo nós vamos considerá-lo tanto na primeira vez que ela aparece a palavra amor na Bíblia, como a palavra cordeiro. Então, Gênesis 22, se você tem condições de abrir a Bíblia, eu sei que muita gente ouve e assiste o vídeo em movimento, não é possível estar parado para riscar, rabiscar, ler a Bíblia e acompanhar, mas quando você tiver essa possibilidade, faça isso. Então vamos aqui para o Gênesis 22, 2, onde vamos ler o seguinte, a produção vai colocar para nós. Acrescentou Deus, toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas. Então, esta expressão, essa variação do verbo amar, teu filho a quem amas, é a primeira vez que ocorre o verbo amar na Bíblia. E vai-te à terra de Moriá, oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Quais são as primeiras vezes que a palavra amor ou variações do verbo amar vão aparecer no Novo Testamento? A lição nos dá 4 textos. Ela nos dá o texto de Mateus 3,17, Marcos 1,11, Lucas 3,22 e João 3,16. Olha que coisa interessante, irmãos. Os 3 primeiros evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, a primeira vez que a variação do verbo amor acontece é a declaração de Deus o Pai no batismo de Jesus, dizendo: este é o meu filho amado em quem me comprazo. Este é o meu filho amado. Nas 3 vezes a declaração de amor de Deus o Pai por seu filho. E em João, os 3 evangelhos sinóticos têm uma narrativa similar. João é um evangelho peculiar, e a primeira vez que vai aparecer é no capítulo 3, verso 16, o verso que nós amamos tanto, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Veja, irmãos, que a primeira vez que aparece a palavra, uma variação do verbo amar, no Antigo Testamento, está relacionado ao amor de Abraão, pai Abraão, ao seu filho Isaque. As primeiras vezes, nos 3 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, aparecem a declaração de Deus, o Pai, a Jesus, o Filho amado. E quando João registra, ele fala de
o amor, porque Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito. Veja a relação com a história de Isaac, a quem Deus pediu que ele entregasse o seu Filho único. O Filho único de Abraão está sendo entregue àquele a quem Abraão ama. O único Filho de Deus está sendo dado, está sendo entregue àquele a quem Deus ama profundamente. Veja como essas histórias guardam esta relação. Assim, consideramos que a história aqui de Gênesis 22 não é só uma história, não é só um teste que provou o amor de Abraão por Deus, que demonstrou o amor de Abraão por Isaac. Ele também nos revela o grande amor de Deus pela humanidade. Quem nos ajuda a entender isso é Ellen White, no livro Patriarcas e Profetas, página 122, deixa-me localizar aqui. Foi para impressionar a mente de Abraão com a realidade do Evangelho e para provar sua fé que Deus mandou que ele matasse seu filho. A aflição que ele sofreu, agora vem a comparação. Durante os dias tenebrosos daquela terrível prova, foi-lhe permitida para que compreendesse por sua própria experiência algo da grandeza do sacrifício feito pelo infinito Deus para a redenção do ser humano. Então, a história do sacrifício solicitado por Deus a Abraão para sacrificar Isaac não era só uma prova, um teste de Abraão, mas foi dado a Abraão como uma revelação do infinito amor de Deus, um símbolo, uma prova pequena porque o Filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo, deu de fato a sua vida e morreu. O Isaac, o filho de Abraão, não passou pela morte. Ele teve um substituto que nós vamos considerar na lição de amanhã. Assim, foi revelado o tipo de amor que Deus tem por nós, um amor que se sacrifica. Que coisa linda! E isso não muda ao longo de todo o Antigo Testamento, ao longo de todo o Novo Testamento, a demonstração de um Deus que nos ama, de um Pai que nos ama, a ponto de dar o seu Filho unigênito, o seu único Filho, o seu Filho inigualável para a nossa salvação. É o retrato deste Deus que nos ama, este Deus que nos sacrifica. E assim pomos um ponto final na lição da segunda-feira.